Meu Deus e meu Pai, estamos chegando agora, Senhor, com mais, Pai, capítulo da Bíblia que se encontra em Ezequiel, capítulo 5 a seguir, Senhor. Já te peço, Pai, licença para entrar na sua presença nesse dia. Aleluia, Senhor, que o Senhor possa, Pai, falar com pessoas nesse dia, através desse conteúdo, Pai, que pessoas, Pai, possam ser tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, Senhor, estamos aqui, ó Pai. Aleluia, Senhor, crendo que o Senhor vai visitar pessoas nesse dia. Aleluia, ó Pai, estamos crendo, Senhor, que o Senhor já está visitando pessoas. Vai de encontro, Pai, aqueles, Senhor, filho do Senhor que está por aí, Pai, que eu não sei aonde, mas o Senhor sabe. Aleluia, Pai, tantas pessoas, Pai, desviadas da sua palavra, mas que eu tenho certeza que pessoas vão voltarem para a casa do Senhor. Aleluia, Pai, Deus vai de encontro a essa pessoa nesse momento, Pai, vai de encontro, Senhor, a essa família, a essa casa, Pai. Aleluia, Senhor, Pai, muito obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos. Muito obrigado, Pai, pelo esse ar puro que estamos respirando. Muito obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. Muito obrigado, Pai, pelo esse ar, Pai, que respiramos. Muito obrigado, Pai, aleluia, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Senhor. Pai, vai de encontro também, Senhor, aquelas pessoas, Pai, que estão pensando em desistir de tudo. Vai de encontro, Pai, a essas pessoas, Senhor. Pai, vai de encontro também, Senhor, aos hospitais. Vai de encontro, Pai, aleluia, Senhor, às pessoas que estão desistindo de tudo. Aleluia, Senhor. Vai de encontro, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Deus, fica conosco, Pai. Aleluia. Fica conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, e amém, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 5. Ezequiel, capítulo 5 a seguir. Irmãos, eu já peço para você, se possível, você deixar o seu joinha, porque através, irmão, do seu joinha, o conteúdo pode chegar em mais e mais pessoas, e também através do seu joinha, né? A gente pode ficar sabendo se você está gostando ou não do conteúdo, irmão. Porque, aleluia, né? Você só visualizar e não deixar o seu joinha é um sinal que você não está gostando da palavra de Deus. Aleluia. Meu Deus e meu Pai. Aleluia, Senhor. Irmãos, eu quero fazer já um apelo para você que não é crente ainda, você que ainda não é cristão, que você possa aceitar a Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, irmão. Aceita Jesus hoje. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos para a palavra que se encontra, aleluia, em Ezequiel capítulo 5 a seguir. Aleluia. Ó Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça em minha vida, ó Pai. Aleluia, não estou aqui para poder crescer, aleluia, não estou aqui para se amostrar, mas sim, eu estou aqui para trazer a palavra do Senhor, meu Deus. Aleluia, que eu diminua e que o Senhor cresça em minha vida, meu Deus. Vamos para a palavra de Deus nesse dia. E tu, ó filho do homem, toma uma espada afiada, como navalha de barbeiro a usarás, e a farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Então tomarás uma balança e repartirá os cabelos. A terça parte, queimá-las no fogo no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do seco. Tomarás outra terça parte, e com espada ferirás ao redor da cidade, e espalharás a outra terça parte ao vento, e eu desembainharei a espada atrás deles. Aleluia. O Santo de Israel. E tomarás deles o pequeno número, e atá-los-ás nas bordas da tua capa. Aleluia. E ainda destes tomarás alguns e lançando no meio do fogo, dos queimarás no fogo. E dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus:
Esta é Jerusalém, coloquei-a no meio das nações, estando os países ao seu redor. Ela, porém, se rebelou perversamente contra os meus juízos, mais do que as nações, e os meus estatutos mais do que os países que estão ao redor dela, porque rejeitaram as minhas ordenâncias e não andaram nos meus preceitos. Aleluia, Senhor. Aleluia. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porque sois mais turbulentos do que as nações que estão ao redor de vós, e não tendes andado nos meus estatutos, nem guardado os meus juízos, e tendes procedido segundo as ordenâncias das nações que estão ao redor de vós. Por isso assim diz o Senhor Deus: eis que eu, sim, eu, estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti aos olhos das nações. E por causa de todas as tuas abominações farei sem ti o que nunca fez, e coisas às quais nunca mais farei semelhantes. Aleluia. Portanto, os pais comerão a seus filhos no meio de ti, e os filhos comerão a seus pais, e executarei em ti juízos, e todos os que restarem de ti espalhar-se a todos os ventos. Aleluia, Senhor. Portanto, não tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, pois que profanaste o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, também eu te diminuirei e não te perdoarei, nem terei piedade de ti. Uma terça parte de ti morrerá da peste, e se consumirá de fome no meio de ti, e outra terça parte cairá a espada em redor de ti, e a outra terça parte espalharei a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás deles. Aleluia. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei, eles saberão que sou eu, o Senhor, que tenho falado no meu zelo, quando eu cumprir nele o meu furor. Aleluia. Aleluia. Demais te farei uma desolação e objeto de opróbrio entre as nações que se estão em redor de ti, à vista de todos os que passarem. E isto será objeto de opróbrio iludível e escarmento e espanto às nações que estão em redor de ti, quando eu executarem de juízos com ira e com furor, e com furiosos castigos. Eu, o Senhor, o diz. Quando eu enviar as malignas flechas da fome contra eles, flechas para a destruição, as quais eu mandarei para vos destruir, e aumentarei a fome sobre vós, e tirar vocês o sustento do pão. Aleluia, Senhor. E enviarei sobre vós a fome e feras, que te desfilharão, e a peste e o sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, o diz. Aleluia. Esse foi o capítulo 5 de Ezequiel. Aleluia.
Glória a Deus. Vamos para o capítulo 6 agora. Aleluia. Deus é bom. Deus é poderoso. Vamos para a palavra. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles. E dize: Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes, aos outeiros, às ravinas e aos vales: Eis que eu, sim eu, trarei a espada sobre vós, e destruirei os vossos altos. E serão assolados os vossos altares, e quebrados os vossos altares de incenso, e arrocharei os vossos mortos diante dos vossos ídolos. Aleluia. E porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, e espalharei os vossos ossos em redor dos vossos altares. Em todos os vossos lugares habitáveis as cidades serão destruídas, e os altos assolados, para que os vossos altares sejam destruídos e assolados, e os vossos ídolos se quebrem e sejam destruídos, e os altares de incenso sejam cortados, e desfeitas as vossas obras. Aleluia. E os traspassados cairão no meio de vós, e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. Contudo, deixarei com vida o restante, visto que tereis alguns que escaparão da espada entre as nações. Quando forde espalhado pelos países, então os que entre vós escaparem se lembrarão de mim, e que entre as nações para onde forem levado em cativeiro, quando eu lhes tiver quebrantado o coração, corrompido que se desviou de mim, e cegado os seus olhos, que se vão como pendo a vós os seus ídolos, e terão nojo de si mesmos, por causa das maldades que fizeram em todas as suas abominações. Aleluia, Senhor. Aleluia. E saberão que eu sou o Senhor. Não disse debalde que lhes faria este mal? Assim diz o Senhor Deus: bate com a mão e bate com o teu pé, e dize: por causa de todas as péssimas abominações da casa de Israel, pois eles cairão à espada, e de fome e de peste. Aleluia. O que estiver longe morrerá de peste, e no que está perto cairá a espada. E o que ficar de resto cercado morrerá de fome. Assim cumprirei o meu furor contra eles. Aleluia, Senhor. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando os seus mortos estiverem estendidos no meio dos seus ídolos, em redor dos teus altares, em todo o teiro alto, em todos os cumes dos montes, e debaixo de toda a árvore verde, e debaixo de todo o carvalho frondoso, lugares onde ofereciam suave cheiro a todos os seus ídolos.
E estenderei a minha mão sobre eles, e farei a terra desolada e erma em todas as suas habitações, desde o deserto até Diba, e saberão que eu sou o Senhor. Aleluia, Senhor. Esse foi o capítulo, aleluia, 6. Vamos para o capítulo 7 de Ezequiel. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Vamos para o capítulo 7. Aleluia. Aleluia. Vamos orar daqui a pouco, tá bom, irmãos? Logo mais no final do conteúdo, a gente vai estar orando. Demais veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus à terra de Israel: vem o fim do fim sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, e enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. E não te pouparei, e nem te direi piedade de ti, mas eu te punirei por todos os teus caminhos, enquanto as tuas abominações estiverem no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Assim diz o Senhor Deus: mal sobre mal, eis que vem. Vem o fim vem. Despertou-se contra ti, eis que vem. Vem a tua ruína, o habitante da terra. Venho-te, está perto o dia do dia de tumulto, e não de gritos alegres sobre os montes. Agora depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e te punirei por todas as tuas abominações. Aleluia. E não te pouparei, e nem terei piedade, conforme os teus caminhos, assim te punirei, enquanto as tuas abominações estiverem no meio de ti, e sabereis que eu, o Senhor, castigo. Aleluia. Aleluia, Senhor. Deus é bom. Aleluia. Eis o dia, eis que vem. Veio a tua ruína, já floresceu a vara, já brotou a soberba. A violência se levantou em vara de iniquidade. Nada destará deles, nem da sua multidão, nem dos seus bens. Não haverá iminência entre eles. Aleluia. Venho, tem. É chegado o dia, não se alegre o comprador, e não se entristeça o vendedor, pois a ira está sobre toda a multidão deles. Aleluia. Na verdade, o vendedor não tornará a possuir o que vendeu, ainda que esteja por longo tempo entre os viventes, pois a visão, no tocante a toda a multidão deles, não voltará atrás, e ninguém prosperará na vida pela sua iniquidade. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Já tocaram a trombeta e tudo prepararam, mas não a quem vá à batalha, pois sobre toda a multidão deles está a minha ira.
Fora está a espada, e dentro a peste e a fome. Do que estiver no campo morrerá a espada, e o que estiver na cidade, a fome e a peste o consumirá. E se escaparem alguns sobreviventes, estarão sobre os montes, como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua iniquidade. Todas as mãos se enfraquecerão, e todos os joelhos se tornarão fracos como a. Aleluia, Senhor. E se cingirão de sacos, e o temor os cobrirá, e sobre todos os rostos haverá vergonha, e sobre todas as suas cabeças cal. Aleluia. A sua prata lançaram pelas ruas, e o seu ouro será como imundícia. Nem a sua prata e nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Estes metais não lhes poderão saciar a fome, e nem lhes encher o estômago, pois serviram de tropeço da sua iniquidade. Converteram em soberba a formosura dos seus adores, e deles fizeram as imagens das suas abominações, e as suas coisas detestáveis. Por isso eu a fiz para eles como uma coisa imunda. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus de poder e de glória. Aleluia. E entregá-la nas mãos dos estrangeiros por presa, e aos ímpios da terra por despojo, e a profanarão. E desviarei deles o meu rosto, e profanarei o meu lugar. Vamos repetir. E desviarei deles o meu rosto, e profanarão o meu lugar oculto, porque entrarão neles saqueadores e o profanarão. Aleluia. Fazem uma cadeia, porque a terra está cheia de crimes de sangue, e a cidade está cheia de violência. Pelo que trarei dentre as nações os piores, que possuirão as suas casas, e farei cessar a soberba dos poderosos, e os seus lugares santos serão profanados. Aleluia, Senhor. Aleluia. Quando vier a angústia, eles buscarão a paz, mas não haverá paz. Aleluia. E miséria sobre miséria virá, e se levantará rumor sobre rumor, e buscarão do profeta uma visão. Mas do sacerdote perecerá a lei, e dos anciãos o conselho. Aleluia. O rei branteará, e o príncipe vestirá de desolação, e as mãos do povo da terra tremerão de medo. Conforme o seu caminho lhes farei, e conforme os teus merecimentos os julgarei, e saberão que eu sou o Senhor. Aleluia, Deus. Esse foi o capítulo 7. Vamos agora para o capítulo 8. Aleluia, de Ezequiel. Aleluia. Agora vamos para o capítulo 8 de Ezequiel. Aleluia.
Deus é bom, irmãos. Deus está aqui. Fica conosco e vamos orar daqui a pouco. Logo, logo, mais. A gente vai estar orando. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. E sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa e os anciões de Judá sentado diante de mim, que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Então olhei, e eis uma semelhança com aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos e para baixo era fogo, e dos seus lombos e para cima, como um aspecto de resplendor, como o brilho de ambos. Aleluia. E estendeu a forma de uma mão, e me tomou por uma trança da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e nas visões de Deus me trouxe a Jerusalém, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, aonde estava o assento da imagem do ciúme, que provoca ciúme. Aleluia, Senhor. Aleluia. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. Vamos repetir os 2 versículos, irmão. E estendeu a forma de uma mão, e me tomou por uma trança da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu. E nas visões de Deus me trouxe a Jerusalém, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, aonde estava o assento da imagem do ciúme, que provoca ciúme. Aleluia. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. Então me disse: Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. Levantei, pôs-se os meus olhos para o caminho do norte, e eis que ao norte da porta do altar estava esta imagem do ciúme na entrada. E ele me disse: Filho do homem, vê tu o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. Mas verá ainda outras grandes abominações, ó Senhor. Aleluia. E levou-me à porta do átrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede. Então ele me disse: Filho do homem, cava agora na parede. E quando eu tinha cavado na parede, eis que havia uma porta. Disse-me ainda: Entra e vê as ímpias abominações que eles fazem aqui. Entrei, pois, e olhei, e eis que toda a forma de répteis e de animais abomináveis, e todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. Aleluia. E 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia o odor de uma nuvem de incenso. Aleluia, Senhor. Meu Deus. Aleluia, Senhor.
Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem: o Senhor não os vê, no Senhor abandonou a terra. Também a disse: verás ainda maior a abominações que eles fazem. Depois me levou à entrada da porta da casa do Senhor, que olha para o norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. Então me disse: vistes, filho do homem, verás ainda maiores abominações do que estas. Aleluia. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estava a entrada do templo do Senhor, entre o bote e o altar, cerca de 25 homens, de costa para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente, e assim virado para o oriente, adoravam o sol. Então me disse: viste, filho do homem, acaso eu estou leviana para a casa de Judá, nos fazer eles abominações que fazem aqui? Pois, havendo enchido a terra de violência, tornam a provocar-me a ira, e idos a chegar o ramo ao seu nariz. Aleluia. Pelo que também eu procederei com furor no meu olho, não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz. Contudo, não os ouvirei. Aleluia. O Santo de Israel. Aleluia, Senhor. Aí, irmãos, esse foi o capítulo 8. Aleluia. Irmãos, já quero fazer um apelo para você. Vamos orar, mas antes de nós orar, eu quero fazer um apelo mais uma vez para você, irmão. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, irmão, e da sua alma. Quem sabe, irmão, você está precisando, aleluia, de uma palavra de Deus na sua vida. Eu vou te falar agora, irmão, aleluia. Irmão, Deus, Ele é tão bom, irmãos, porque Deus te deu tanto livramento, aleluia, tanto livramento para sua família, para sua casa, para seus filhos, quem sabe sua mulher, quem sabe seu esposo, aleluia. E para você ver, irmão, aleluia, glória a Deus. Deus deu seu Filho único para morrer na cruz, para que nós todos tenham vida, irmão, e vida com abundância. Deus, Ele é bom. E Jesus está voltando, irmãos, e Ele quer te salvar. Então aceita Jesus hoje como seu único e suficiente, irmão, Salvador da sua vida e da sua alma. Aleluia. Jesus está voltando para buscar a sua igreja e Ele quer te salvar. Então aceita Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Amém? Aleluia. Então vamos orar. Coloca aí sua mão no seu coração nesse momento. Abra o seu coração, deixa o Espírito Santo de Deus tocar em você nesse momento. Meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, depois, Senhor, de ter ouvido a sua palavra, Pai, aqui, Senhor, aleluia, glória a Deus, o Senhor dos Exércitos, em Ezequiel, aleluia, do capítulo 5 ao capítulo 8, Senhor. Acabamos, Pai, de ouvir a sua palavra, aleluia, Pai, que essa palavra venha, Senhor, tocar nos corações, que essa palavra venha entrar, Pai, aleluia, nos corações das pessoas que ouvirem essa palavra. Aleluia, Senhor, sei que tem pessoas que, aleluia, chega no conteúdo da palavra de Deus, as pessoas não fiquem, as pessoas saem, mas eu tenho certeza, ó Pai, que o Senhor vai voltar, aleluia, para buscar a sua igreja e muitas pessoas vão procurar a sua palavra e não vai encontrar mais, porque desfez da sua palavra. Aleluia, Pai, mas eu estou pedindo misericórdia agora, Senhor. Pai, salva as
almas, Senhor. Deus, que almas venham render aos seus pés, meu Deus. Jesus de Nazaré, salva as almas, Senhor. Aleluia, tem muitos corações endurecidos para a voz de Deus. Aleluia, Pai, amolece corações. Aleluia, Senhor, que almas venham render aos seus pés. Glória, aleluia, Senhor. Deus de poder e de glória, estamos aqui pedindo, Pai, implorando, aleluia, visita pessoas, visita lares, visita famílias, visita casas nesse momento. Deus de Israel, Deus da minha alma, aleluia, Senhor, vai de encontro, Pai, aleluia, Senhor, famílias agora, Pai, aleluia, Senhor, também coloco nessa oração, Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia, apresento todos os inscritos do canal Diário de um Deficiente Visual, Senhor, visita cada um deles, aleluia, Pai, eu também, Senhor, apresento essa pessoa que está nos ouvindo agora, aleluia, Pai, Deus de poder e de glória, aleluia, Senhor, vai de encontro a todos agora, Pai, eu já te agradeço por esse minuto de oração, Senhor, que eu tenho certeza que está chegando com cheiro suave nas suas narinas, aleluia, Pai, Deus, eu também te peço nesse dia, Senhor, aleluia, Pai, que todo mal, Senhor, que está assolando essa pessoa, essa família, essa casa, que todo mal em nome de Jesus sai, que todo mal, meu Deus, que está assolando essa pessoa, assolando essa casa, aleluia, meu Deus, na autoridade do nome de Jesus, meu Deus, que todo mal sai, em nome de Jesus, meu Deus, que todo mal, na autoridade do nome de Jesus, sai. Amém e amém, Senhor Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, esse foi o conteúdo da palavra de Deus nesse dia. Aleluia, glória a Deus, né? Que você possa, irmãos, refletir nessa palavra. Amém? Glória a Deus. Continua conosco. E amanhã estamos de volta com mais conteúdos da palavra de Deus. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Senhor, por tudo.